Podcast Abiose Vida Latente. Especial UFO. Abiose. Vida latente. Bola negra. Foi na semana passada que aconteceu. Sei que muita gente não vai acreditar, mas isso aconteceu de verdade. Já era de noite e estava muito calor, dava pinta de que iria chover. Saí para a varanda e vi algumas nuvens no céu, e a lua estava minguante. Mas a lua, ela tinha uma bola preta no meio, era enorme, bem na parte que refletia o sol. Coloquei a mão no bolso rapidamente para pegar o celular e ele não estava lá. Corri para dentro de casa para o pegar. Quando voltei, a lua já estava completamente coberta por nuvens. Fiquei muito puto, mas ainda tinha esperança que as nuvens fossem embora rapidamente. E isso não aconteceu. Esperei quase 1 hora, olhando para o céu com a câmera do celular ligada e nada. Então notei um brilho, uma luz, era a lua novamente, e quando ela se despiu das nuvens, o objeto redondo e negro não estava mais lá. Que frustração, e eu até contei para algumas pessoas, mas acho que ninguém acreditou. Queria saber se alguém já viu uma coisa assim antes. Bem, e esse é um caso curtinho que aconteceu comigo, mas que achei muito interessante contar para vocês aqui no podcast. Abiose. Vida latente. Sobre vida inteligente. Uma história de Robson Lacerda. E de repente, começou a pipocar na mídia avistamentos de OVNIs pelos 4 cantos do mundo. Bem, é importante lembrar que OVNI significa objeto voador não identificado, ou seja, qualquer coisa que esteja no ar e que não possa ser reconhecido como artefato comum ao nosso cotidiano, como um avião, um helicóptero, um drone, um balão, um pássaro, etc. Os Estados Unidos da América, país considerado a maior potência econômica do planeta, detectou um OVNI em seu espaço aéreo há pouco tempo. Logo o objeto foi identificado como um balão e, por causar risco às aeronaves e à soberania de seu espaço aéreo, acabou abatido. Para os Estados Unidos, tratava-se de um balão espião chinês, e a China defendeu-se dizendo se tratar apenas de um balão meteorológico. Após este incidente, outros objetos começaram a aparecer nos céus, em vários pontos do planeta, da América do Sul, Cordilheira dos Andes, Oceano Pacífico, e novamente nos Estados Unidos, entre outros. Alguns desses artefatos foram identificados como balões meteorológicos, mas outros não puderam ser reconhecidos da mesma maneira. Eram pequenas luzes que se movimentavam freneticamente entre nuvens, figuras com formatos geométricos, losangos, triângulos e ovais. Além de alguns objetos com aparência bélica ou metálica. Seriam esses OVNIs naves, drones ou artefatos criados por alienígenas? E estaríamos recebendo visitas de objetos de outros planetas, ou de outras dimensões, ou até mesmo daqui, da própria Terra, mas de pessoas como nós, do futuro? E, neste caso, o tal balão meteorológico seria apenas uma cortina de fumaça, criada para manter o cidadão comum à margem desta realidade? Afinal de contas, essa notícia poderia causar pânico, instabilidade ou o próprio caos na sociedade como um todo.
Alguns teóricos disseram não acreditar que os objetos são oriundos de outros planetas, criados por seres tão evoluídos quanto ou superiores a nós, seres humanos, pois os objetos são facilmente perseguidos e abatidos, não possuindo sistemas de defesa ou de fuga modernos. Mas esses teóricos esquecem que enviamos diversas sondas espaciais à Lua, ao planeta Vênus, ao planeta Marte, e por todo o sistema solar, e que algumas se perderam, ou perderam contato conosco, outras pararam de funcionar sem motivo aparente e, muitas, simplesmente, desapareçam. Logo, poderiam nossas sondas espaciais terem sido facilmente abatidas. Cientistas, físicos, astrônomos e matemáticos, em seus estudos e pesquisas, relatam em seus registros experiências de avistamentos de OVNIs, além de sinais de visita ou presença extraterrestre em nosso planeta. E cá estou, tentando racionalizar sobre todos estes acontecimentos pelo mundo, e tentando traçar uma conexão entre esses OVNIs com as narrativas de ufólogos, pesquisadores, testemunhas de avistamentos e teóricos de alienígenas do passado, e tem os símbolos, as esculturas, e os monumentos, que contam histórias que não são, obviamente, sobre nós. Enquanto faço tal reflexão, continuo com os olhos fixos à frente, sobre um dos prédios de um luxuoso complexo empresarial, às margens da Avenida Nações Unidas, e tem uma esfera metálica, flutuando em torno de uma antena 5G, refletindo o brilho forte do sol neste final de tarde. Da minha janela, imagino que o objeto deva ter uns 2 metros de diâmetro. Trata-se de um fenômeno natural? O artefato foi criado pelo homem? Ou tem origem extraterrestre? Pode ser de outra dimensão? Quem sabe? Agora não importa mais. Subiu ao céu a uma velocidade incalculável, e em uma linha vertical perfeita. Continuo intrigado de onde veio. Para onde foi? Qual a sua origem? Por que estava ali? Bem, melhor deixar pra lá. Tenho que escrever mais um conto, e preciso me conectar, agora, ao meu trabalho, para manter a minha sobrevivência e garantir o meu bem-estar. Afinal de contas, meu mundo é aqui, e os ETs não pagam as minhas contas. Abiose. Vida latente. A luz. Foi no ano de 1978. Devia ter uns 13 anos de idade. Morava num sítio com minha mãe e meus irmãos. Como toda a família do interior, adorávamos nos reunir no fim do dia para contar histórias. Elas eram de todo tipo, de terror, de romance, engraçadas, e no meio das histórias, também apareciam algumas fofocas. As histórias de assombrações eram as que eu mais gostava, o problema mesmo era na hora de dormir. Fechava os olhos e me cobria dos pés até a cabeça, no dia seguinte já nem lembrava mais de nada. Domingo seria o aniversário de Dona Cícera, amiga da minha mãe, e todos nós fomos convidados para a festança. O horário combinado era às 7 da noitinha. Fiquei todo entusiasmado, pois Dona Cícera tinha uma linda filha, a Sueli, e ela tinha 2 irmãos mais velhos, o Juraci e o Ademar. Claro que eles ficavam de olho em mim, porque sabiam que eu ficava de olho na irmã deles. Na festa, além de me encontrar com ela, teria também suas primas e suas amiguinhas. Seria maravilhoso estar lá no meio da festa, mas eis que, chegando o dia, eu estava tão ansioso que acordei bem cedo. Ajudei minha irmã a fazer a limpeza da casa,
e quando foi chegando a tarde, comecei a sentir o meu corpo pesado, minha garganta foi ficando ruim, e muita tosse. Puxa, justamente no dia da festa. Todos já estavam arrumados e eu estava ali de corpo mole, e com febre. Falei para minha mãe que poderiam ir sossegados para a festa que eu ficaria bem. Naquela época, mesmo à noite não era comum ter assaltos ou qualquer perigo em sítios e fazendas da redondeza. O que a gente tinha medo mesmo era de Saci-Pererê, Boitatá, lobisomem, entre outras assombrações. Mas tudo bem, tranquei bem as portas, sentei no sofá, e fiquei lá com minhas cobertas assistindo um filme. Depois fui na cozinha e esquentei o café, e comi um pedaço de bolo de mandioca que minha mãe tinha feito. Uma delícia, mas não se comparava ao bolo que a minha avó fazia. De frente à tela da TV, eu fiquei pensando na festa, que poderia estar lá, dançando com a Sueli, e vai que rola um beijinho lá no quintal de sua casa. Ou, quem sabe, talvez apenas segurar a sua mão. No meio dos pensamentos, dormi com a TV ligada. Quando abri os olhos novamente, o filme já tinha acabado, apenas chiados, estava fora do ar. Então me levantei para trocar de canal, foi quando uma luz muito forte entrou pela fresta da janela. Não é possível, tinha alguém lá fora bisbilhotando a casa. Devagarinho e com muito medo, fui até o lado da janela, e bem devagarinho, me borrando, puxei a cortina de leve, e mirei com o canto dos olhos. O que era aquilo? Um cara muito alto, todo de cinza, e quando ele piscava, fachos de luzes saíam dos seus olhos e adentravam em nossa casa. Fiquei ali parado, morrendo de medo, sentei e comecei a rezar. De repente ficou tudo escuro e um silêncio. Me levantei e olhei pela janela novamente. E quando olhei, aquele cara enorme estava bem longe, descendo o morro com seus olhos piscantes. Não sei o que aconteceu comigo, me enchi de coragem, coloquei meu conga, e fui espiar o cara à distância. Desci o trecho na sua direção, mas, mesmo antes de saber para onde ele estava indo, uma luz explodiu na minha cara, e subiu para o céu. Parecia um triângulo com luzes nas pontas. Fez alguns movimentos em círculos, por alguns segundos e sumiu no espaço. Quando a minha família voltou da festa, lá para meia-noite, me encontraram na varanda dormindo. Contei o que tinha acontecido a todos, e eles não acreditaram. Abiose. Vida latente. Entrevista na nave. Esse caso aconteceu em 1º de março de 2023. Quando dei por mim, estava em uma sala triangular, sentado em uma mesa branca e dois caras muito estranhos começaram a me fazer as perguntas. Imagino eu, que estávamos conversando por telepatia. Não se preocupe, está tudo bem com você. Apenas fizemos um escaneamento total do seu corpo e notamos alguns problemas. Problemas? Mas eu nem sei como vim parar aqui. Estava passeando tranquilamente no Parque do Carmo, e do nada estou neste lugar, não entendo? Fique tranquilo, nada de mal vai lhe acontecer. Só vamos fazer algumas perguntas, curtas e simples. Não vai demorar nada. Sim, mas o que vocês querem comigo? Nós somos de um outro planeta, e imaginamos que não vai entender nada se explicarmos.
Outro planeta. Como assim isso só pode ser uma pegadinha? Vamos acabar logo com isso. Preciso ir para casa. Sim, claro. Mas nós notamos algumas marcas em seu corpo. Queremos saber se você já foi abduzido antes por outros seres. Não, claro que não. Tão de brincadeira. Então o que são essas marcas na região da sua barriga? Nossa, se esperaram mesmo. Essas são marcas que fiz de cirurgia de apendicite. Muito interessante. Por que não percebemos logo que uma incisão tão mal feita não deveria ter sido feita por outros seres do universo? Só aqui na Terra mesmo. O interessante é que nunca pegamos uma cobaia com esse tipo de cicatriz. É muito rudimentar. E aí? Se vocês são de outro planeta, como conseguem falar comigo na minha língua? Falamos telepaticamente qualquer língua do universo, mas é perder tempo tentar explicar de uma forma lógica um ser em evolução aqui da Terra. Estamos frustrados com a sua resposta. Esperávamos encontrar alguma sonda entrebárica no seu corpo. Claro que aqueles merdinhas azuis não deixariam pistas. Tá, já que não acharam nada de bom no meu corpo. Posso ir embora. Juro que não quero mais ver vocês. Não contarei nada a ninguém, ok? Não se preocupe, vai chegar em paz ao seu destino. Nos encontraremos outras vezes e não vai nem perceber. Quando dei por mim, já estava no parque novamente, mas já estava escurecendo. Foi tudo muito louco. Levantei a camisa para ver se estava tudo bem comigo e fiquei espantado. Existia mais uma cicatriz na minha barriga em forma de um raio. Abiose. Vida latente. Abdução. Estava num tremendo rolê de motoca. Seguia de São Paulo para o Nordeste na BR-116. Cansado pra caramba, durante o dia todo num sol de rachar, e ao anoitecer caiu aquele pé d'água. Mesmo com a capa de chuva, me molhei por dentro, até a cueca. Um misto de suor com roupa molhada, uma sensação de estar nojento por dentro. Tinha que encontrar uma pousada de beira de estrada, qualquer canto para me alimentar e esticar o esqueleto. Parei no primeiro posto de gasolina que avistei. Perguntei para o frentista se ele conhecia algum lugar para eu poder passar a noite. Qualquer hotelzinho barato, uma pousada ou coisa parecida. O rapaz pensou e pensou, até que me disse que ali perto não tinha nada. Mas, se eu seguir na estrada por uns 10 quilômetros, à minha direita mesmo iria encontrar um hotelzinho bem tranquilo, que serve uma comidinha caseira muito boa. Ele já tinha parado lá algumas vezes para almoçar. De tanque cheio agora, agradeci o frentista e segui a viagem. Já era quase 7 horas da noite, tudo escuro na estrada, um breu danado. Estava atento para não passar direto pelo hotel. Parecia que não chegava nunca,
Era só eu e a motoca naquela estrada. A chuva fina me castigava a alma. Até que enfim, pude ver de longe uma luz. Um prédio de 3 andares na cor azul bebê, com um nome bem iluminado por lâmpadas. Entrei na ruazinha à minha direita, estacionei a moto e peguei meus pertences. Me atende um senhor de cabelos brancos. Pergunto se tem algum quarto vago e ele me diz que sim. Pergunto também se tinha algum lugar para comer. Me disse que o restaurante era na salinha ao lado, tipo self-service, e que só estaria aberto até às 21 horas. Agradeci, peguei as chaves e subi para o meu quarto. Tomei um banho rapidão, coloquei roupas limpas e desci para o jantar. Era uma salinha pequena com várias mesas e cadeiras. Nada de luxo. Enchi meu prato com um pouco de tudo e fui pesar. Uma bela moça me atendeu, e quando fui pesar, quase 1 quilo de comida. Assustei-me. Caracas! Aproveito e peço à moça uma cerveja para ajudar a mandar tudo aquilo para dentro. O hotel ficava no meio do nada. Tinha um posto de gasolina ao lado, mas parecia estar abandonado há um bom tempo. Como não tinha nada para fazer por ali, pedi mais uma cerveja e subi para o meu quarto. Estava no 2º andar, no quarto 18. Liguei a televisão e deitei na cama para assistir alguma coisa. Estava numa emissora de TV que se chamava TV Brasil. Passava um filme antigo, Planeta dos Macacos. Pelo que entendi, era um seriado na verdade. Mas logo pego no sono. Dizem que não é bom dormir com barriga cheia, mas eu estava muito cansado. O dia foi puxado. Horas depois acordo com alguém batendo na minha porta. Fui atender para ver o que tinha acontecido. E não tinha ninguém do outro lado. Andei pelo corredor, e vi alguém subindo as escadas para o 3º andar. Parecia estar segurando uma vela. Não pude evitar e segui aquela pessoa. Um pouco mais à frente, no fim do corredor, ela entra por uma porta. Fui até lá, e abri a porta. 3 seres iluminados me olhavam, e estavam de braços abertos, como se estivessem me esperando. Não consegui me mexer, estava paralisado. Perdi totalmente o controle e comecei a flutuar. Saí da posição vertical para a horizontal. Agora eles estavam em volta de mim, pareciam médicos me observando. Não sabia mais se estava sonhando ou se aquilo tudo era real. Escutava eles conversando, mas não entendia nada, parecia que estavam falando em chinês. Uma linguagem muito estranha. Um desses seres se aproximou, e subiu no meu corpo que flutuava. Segurou os meus braços e senti que estava fazendo sexo comigo. Era uma sensação muito estranha, pois não conseguia me mover, nenhum prazer, e logo percebi que estava ejaculando dentro daquele ser. Acredito que era do sexo feminino. Essa foi a última coisa que me lembro, e quando acordei estava no meu quarto. Era umas 5 horas da manhã. Achei que tinha tido um enorme pesadelo e não entendi por que estava nu. Coloquei minhas roupas rapidamente, juntei minhas tralhas e quando saí do quarto, a primeira coisa que fiz foi subir até o 3º andar. Entrei no quarto que tinha aqueles seres. Era exatamente igual ao meu. Uma cama, TV, um criado mudo e um banheiro minúsculo. Não tinha como ter acontecido alguma coisa naquele local. Bem, desci até a recepção e perguntei ao dono se ele tinha escutado alguma coisa estranha durante a noite, barulhos, ouvido vozes e luzes. Ele disse que não, que teve uma noite tranquila como sempre. Paguei a conta e agradeci pela estadia. Coloquei as tralhas na moto e peguei a estrada novamente.
E mais um dia de sol, paisagem bonita e muito vento na cara. No meio do caminho senti uma pequena dormência no meu braço esquerdo. Encostei a moto na estrada, levantei a jaqueta até o cotovelo e pude ver uma pequena marca no braço, tipo um arranhão. Lembrava aquele sinal que o Harry Potter do filme tem na testa. Achei estranho e não me lembrava de ter me arranhado. Não sei o que aconteceu comigo na noite passada. Até hoje, de vez em quando sinto uma dormência no braço. E quando durmo tenho sempre a impressão de estar flutuando, voando. O cenário é sempre o mesmo, o infinito cheio de estrelas e solidão. Ouvindo relatos de pessoas, sobre UFOs, discos voadores, almas, e seres do além, tudo me leva a achar que fui abduzido. Mas não sei, não dá para acreditar em tudo que dizem. A única coisa que me incomoda mesmo é aquela dormência no braço esquerdo. Mas já fiz vários exames, e não encontraram nada de errado com ele. Um tremendo mistério. Então se passou 2 anos, logo quando a pandemia do coronavírus deu uma melhorada, decidi que na próxima viagem iria me hospedar novamente no mesmo hotel daquela noite. E foi exatamente o que fiz. Mas quando cheguei lá, o hotel estava abandonado, estava no mesmo estado do posto de gasolina que ficava ao seu lado, um lixo, as traças. Não sei se realmente aquilo tudo aconteceu de verdade. Não vou mais me preocupar. Abiose. Vida latente. Fora do mundo, de olho no espaço. PH era casado com Nancy. Mas Nancy vivia frustrada com seu marido. Porque ela queria que ele fosse um pouquinho diferente. Ele era um artista de histórias em quadrinhos, gostava de videogames, colecionar coisas, e agora ele estava com um vício terrível de ficar olhando para o céu, para estrelas e qualquer coisa diferente que avistava lá em cima, ele já achava que não era deste mundo. Tipo, objetos voadores não identificados. Nancy achava aquilo tudo uma grande bobagem, era perder tempo com coisas que não existiam. A primeira coisa que PH fazia ao chegar do trabalho, no seu apartamento do 10º andar do prédio Jacatinga, no bairro do Tatuapé, era ir para a janela e ficar por umas 2 horas olhando para o espaço. Com o passar do tempo, ele comprou uma enorme luneta que ajudava a ver até as crateras da Lua e até mesmo alguns planetas. E muitas vezes ele ficou de um dia para o outro olhando as estrelas sem dar atenção à sua família. Ele estava mesmo fissurado por aquilo tudo. Um dia, quando ele estava voltando de um passeio com a sua família, observou uma luz amarela que o seguia a uma certa distância. Olhando pelo retrovisor do carro, aquilo se aproximava muito rápido e ele não teve dúvidas. Freou bruscamente. Aquela luz colidiu com a traseira do seu carro. Mesmo amedrontado, ele desceu e foi ver o que tinha acontecido. Deu de cara com um ser no chão todos de preto, usando um enorme capacete. Era apenas um motociclista. O cara tava puto da vida, gritou, esperneou e disse: Porra cara, tu tá maluco? Como é que você freou o carro assim de repente? Nem consegui desviar desta lata velha. Aquele acidente foi mais uma frustração para PH. Teve que levar o cara para o hospital e pagar o conserto da motocicleta. Uma furada tremenda. Outra vez ele jurou que estava vendo uma nave espacial e chamou as pessoas para verem, e quando o pessoal olhou, a nave estava em chamas. Não passava de um balão. Era época de festas juninas.
Ele já estava cansado de pagar tantos micos. Passou muito tempo sem olhar para as estrelas e falar sobre o assunto. Até Nancy estranhou, ele já não era o mesmo. Até que um dia ela chegou tarde em casa e percebeu que PH estava na varanda, com a sua amiga Luneta. Ficou até feliz achando que ele teria se reencontrado com a ufologia. Mas quando ela chegou perto, viu que a luneta de PH estava apontada para o outro lado da rua, na direção de um prédio. Ela puxou a luneta de suas mãos e olhou. Era uma mulher de uns 35 anos, só de calcinha num sofá enorme, que acenava para ela ou seria para ele. A mulher de PH ficou puta da vida e tacou a luneta na sua cabeça, e finalmente PH conseguiu ver estrelas, planetas, seres alienígenas e o raio que o parta. Depois desse dia ele nunca mais quis saber de ufologia. Ele foi totalmente abduzido por sua mulher. Todos os direitos reservados para JB Studio. Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão ou patrocinar? É muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abiose.vidalatente@gmail.com. Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de Abiose, Vida Latente.